e voltarmos aqui a este encontro. Passaram 15 dias e, nossa, muita coisa, né, aconteceu. Eu acho que até do último encontro para agora aconteceu tanta coisa que eu nem me lembro bem das coisas que a gente falou no último encontro. Eu sinto de abrir um espaço, assim, só para um check-in breve, não, que não seja muito prolongado, mas assim, só para entender em que página é que nós estamos, alguma coisa que está reverberando cá dentro, nestes temas que o livro traz, né, da maternidade e não só, da humanidade. Então eu queria abrir esse espaço para quem quiser, trazer assim, o que é que está pegando aí hoje, né? No aqui e no agora, o que é que está pegando neste tema? O que está forte, o que está vivo? Hum, eu vou pegar, então. Estava lembrando, fui hoje, fui com o meu filho à natação e estava uma mãe lá com o filho também, e ela começou a falar sobre a amamentação, né? Acho que o filho dela já tem 3 anos e ela, acho que ele já não mama, mas ainda mama. Não ama, mas mama. E ela começou a falar sobre isso e, e é um tema que é meio ambíguo para mim. Tem um lado meu que super fica tranquila a dar de mamar ao meu filho, eu sinto que tem horas que é o lugar mais tranquilo onde eu posso estar, né, eu e ele. E tem outras que é muito desafiador, que é como se eu digo não, com vontade de dizer não, mas eu não consigo dizer um não inegociável, então eu acabo dando. Então não é um não, de verdade, né? E aí eu vejo o quanto, já me questionei, assim, o quanto eu estou a passar uma mensagem ao meu filho de que o não é verdadeiro. Porque eu não consigo sustentar esse não tendo 2 peitos com leite. Então, e às vezes não tenho, ninguém que fique com ele para que ele pare de pensar nisso, não é? Então eu fico muito dividida e acaba sendo um lugar natural em mim de dizer: "Ok, vamos lá", mesmo que eu realmente não queira naquele momento. E isso me leva a esse lugar onde é que eu aprendi que mesmo que seja não, eu vou ceder, né? Isso me leva a esse lugar que eu acho que aprendi isso há muito, muito tempo. E depois ao mesmo tempo me leva à pergunta: "Ah, mas as mães de verdade há muito, muito tempo davam de mamar e pronto". Então eu fico às vezes nessas perguntas e tem horas que é mais desafiador e que eu realmente fico me questionando, tem outras que eu já aceitei e sei que é uma fase. Tem até momentos que eu penso: "Nossa, qualquer dia ele já não mama e eu vou sentir falta". Eu consigo me ver no futuro a sentir falta desta ligação, que eu lembro-me uma amiga minha, há muitos anos atrás, que ela teve o primeiro filho, ela dizia que a amamentação era uma ligação muito linda, que era quando ela tinha essa ligação olho com olho com o filho dela, e realmente eu sinto isso, assim, tem uma parte muito profunda, né, nessa ligação, no dar de mamar. Então estou viajando um pouco nisso, assim, que é um tema recorrente para mim, porque o meu filho ainda é muito pequenino, mas eu sinto que é algo maior, não é só sobre a amamentação, são vários outros temas dentro desse tema. E é isso que eu trago, é assim que eu chego, assim, com essa inquietação.
Olá, falar. Primeiro trazer transparência que eu tô hoje resfriada, então a voz sai um pouquinho diferente, enfim. Hoje, especificamente hoje, tem uma questão com relação à educação e, e traumas, né? Quanto eu, como ser humana e mãe, e também em processo de aprendizagem e de cura, começar a perceber o quanto eu estou e traumatizo meu filho. E ver o quanto o pai dele também faz isso, enquanto a gente também se cura. E por eu trabalhar com isso, né, como terapeuta e ancorar espaço para outras pessoas que estão em processo de cura, e, e, e olha, de 100, 101 tem a ver com a infância. E aí me chega esses vários tipos de traumas diferentes que impedem o adulto de ser o adulto que poderia ser. E hoje estou em processo de cura para poder resgatar uma essência que não consigo vir para o mundo por conta dessas estratégias de sobrevivência, de bloqueios, padrões e tudo mais. Então, esse assunto é muito vivo para mim, é o meu trabalho lidar com isso. De repente, ver no meu filho acontecendo exatamente agora o momento em que ele se traumatiza. E eu que estou fazendo isso. O pai dele que está fazendo isso. Então, estou bem mexida com esse tema hoje. Está muito vivo isso para mim. E olho dentro de mim os mecanismos de culpa se formando. Tipo, não sou uma boa mãe, ainda mais eu sou terapeuta, eu deveria saber o que fazer para não traumatizar meu filho. Eu deveria curar o pai dele para ele poder ser um bom pai. Milhares de frases assim de parentalidade me culpando, me cobrando de fazer diferente assim. Então, tá tudo isso muito vivo aqui agora. E aí a imagem que eu tenho disso, sabe, uma sensação de que eu estou construindo um avião em pleno voo. Não dá tempo de pôr a melhor peça, sabe? Não dá tempo de tomar a melhor decisão o tempo todo, porque ele está crescendo. Não dá tempo, é na hora, é no instante que a coisa acontece. E aí olhar para isso e respirar e confiar. Confiar em deixar um caminho de cura, né? Se eu encontrei possibilidade de cura e ainda estou indo atrás disso e oferecendo isso para outras pessoas, confiar de que ele também vai encontrar o caminho dele, porque com certeza ele vai precisar. E isso dói. Isso tem um lugar de dor, assim. Acho que é isso que eu queria trazer hoje. Obrigada. Obrigada, Priscila. Queria checar se a Samara ou a Thaís, vocês estão câmera desligada. Quer checar se vocês conseguem falar e se vocês querem trazer alguma coisa agora neste momento. Eu posso ser a segunda, porque eu tô dando café da manhã para minha filha aqui. Se a pessoa quiser. Café da manhã. É que eu tô no Havaí, tô muito longe. Olá, vocês estão me ouvindo? Então, né? Claro, me respondendo. Sim, estamos ouvindo, sim. Bom, a ideia era falar sobre como a gente chega agora. Eu tô me separando e é um processo, né? Mas, assim, isso foi nomeado quase agora, na segunda-feira passada. E a minha terapeuta estava falando assim para mim que ela falava, olha, geralmente as pessoas sentem medo, né, em algum momento. E eu não tô vendo isso acontecer em você, mas eu acho que alguma hora vai chegar. E aí eu, de fato, não estava sentindo nada. E hoje foi o primeiro dia que eu senti, assim, um frio. As pessoas falam frio na barriga, né? Mas eu acho que eu senti mais um frio no peito, assim, sabe? Um não acreditar em olhar e pensar, gente, é isso que está acontecendo mesmo.
e olhar para ele e sentir esse frio na barriga, né? No peito, no meu caso. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu tô me apegando um pouco no meu filho, na reação positiva que ele teve quando a gente contou para ele. Porque, não, bem, quando eu contei, né, ele pareceu entender muito bem, porque, e tá muito de boa com isso, porque o melhor amigo dele, os pais se separaram há pouco tempo, então acho que ele assistiu todo esse processo, né? Então, foi como se ele tivesse entendido tudo muito rápido. E aí, ontem, eu fui buscar ele na escola, e o pai desse melhor amigo encontrou comigo, assim, na porta da escola, todo feliz, e falou: Thaís, pode ficar de boas. Eu cheguei aqui para buscar um Nico, o Otto me chamou radiante e falou assim: sabia que agora eu também vou ter 2 casas? E aí, eu fiquei assim, me apegando muito né, nesse momento que eu senti o medo, eu fiquei me apegando muito nessa boa recepção dele, né? Só que aí também, ao mesmo tempo, eu me vi me questionando, até que ponto também eu não quero que ele, de alguma forma, sinta que ele tem que me sustentar nesse processo, sabe? Que seria uma coisa muito ruim. Eu tenho até uma tia que ela é casada, um relacionamento, assim, complicado. O meu tio, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ele tem um uso abusivo de álcool e outras substâncias. E aí foi, enfim, essa dificuldade a vida toda, ele passou por várias internações, e ela sempre foi, há muito tempo que ela me diz mais ou menos que ela meio que quer se separar, mas não tem coragem. E aí parece que agora precisou chegar na situação que o filho dela tem 19 anos e ele vem para ela e sacode ela, sabe? Tipo assim, mãe, você não tem que aguentar isso, sabe? Assim, e aí eu fico pensando, né, o quão é pesado para os filhos acharem que eles têm que dar conta da gente, né, de alguma forma ali. E fiquei com esse medo de, será que ele está tendo essa reação tão radiante? Porque, na verdade, ele está querendo cuidar de mim de algum jeito, né, e não está dando vazão aos sentimentos próprios dele, que devem ser, um pouco difíceis, né, diante disso. É isso, estou nessa. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Tamara, você quer falar agora ou você ainda está dando café da manhã? É muito, muito engraçado, né? Oi, meninas. Olá! Oh, que fofura! A Inalo e a Serena. Nossa, Eu tô dando café da manhã agora para... Ele tá puxando aqui o... Eu tô dando café da manhã agora para minha filha. É até tarde, na verdade, que eu tô dando, mas ela acordou e quis ficar brincando aqui fora. A gente tem 2 vizinhos e eles vivem brincando aqui sozinhos, andando de bike, de patinete. E ela não queria comer. Eu falei, então tá bom. Depois eu dou a comida para ela. E ela veio me pedir, eu tava fazendo bem na hora. Né? Acho que aquela coisa tem horas que a gente quer que nosso filho faça coisa porque a gente quer que ele faça. E eu pensei nisso hoje. Nossa, tipo, dar o café da manhã para ela porque eu quero que ela tome o café da manhã agora. Entendeu? Às vezes ela nem tá com fome e brincar é importante para ela também. E hoje eu deixei, entendeu? Hoje eu deixei. Mas essa semana eu comecei a ler esse livro, não sei se vocês já escutaram falar, que ele se chama The Continuum Concept. Sim. E aí ele conta, né, sobre essa mulher que foi morar por um tempo na floresta amazônica e foi entre uma tribo, né, de indígenas. E o que ela reparou de como eles criavam as crianças, né? E como as crianças, ela usou essa palavra, elas eram well-behaved.
que seria talvez uma tradução educadas, mas eu não sei. Bem comportadas, né? Bem comportadas. Comportadas, exatamente. E aí ela descreve, né, como que é a criação dessas crianças. E aí eu fiquei tipo, gente, elas são as mães de muito, muito tempo atrás, até hoje, entendeu? Toda vez que você vê a foto de uma indígena ou de um grupo indígena, tem uma mulher com um bebê no colo. E o bebê, às vezes, está mamando, ou às vezes está ali só observando. E outra coisa que me chamou muita atenção foi isso de... Ele está meio incomodado aqui, eu acho que ele quer fazer fofo. E foi sobre como as crianças, elas ficam no meio dos adultos e fazem as coisas que as pessoas adultas fazem. Por exemplo, um vídeo desse que eu vi era a avó segurando o bebê enquanto ela caçava caranguejo ali, sabe? Enquanto ela fazia isso, ela estava com o bebê no colo. Então, a mensagem, né, que eu vi que pegou muito para mim foi isso de como as crianças, elas estão no meio dos adultos e não a mãe tentando entreter a criança o tempo inteiro, entendeu? Ter que botar para atividade. Você vai amanhã com o papai. Mais um dia, amanhã ela vai para a Califórnia. E, enfim, e é isso que eu fiquei refletindo bastante. Eu cheguei a essa conclusão, falei, nossa, elas são as mães de muito tempo atrás que ele descreve nos livros, e elas continuam sendo essas mães, né? E eu estou achando o máximo e estou amando esse livro. Eu não terminei ainda, ele é um pouco difícil, porque ele foi escrito em 1975, eu acho. Então, a linguagem é um pouco difícil para mim, que já estou lendo em inglês, mas eu estou lendo aos poucos e estou gostando bastante. Então, é isso, gente. Eu estava ouvindo vocês, eu tive uma reflexão aqui, um insight, queria compartilhar e ouvir o que vocês acham disso, porque né, quando a Joana trouxe essa questão do amamentar, teve uma frase, Joana, que você falou assim, né, que você foi falando do seu sim verdadeiro, do seu não e tal, é, que, que você, no fundo, tá amamentando, mas no fundo você não queria. E aí você lembrou do livro das mães de antigamente, que se fossem as mães de antigamente, elas estariam amamentando ainda e iriam continuar amamentando. Aí me surgiu uma pergunta assim, será que elas estariam amamentando? Não sei. E aí, ouvindo também as outras, aí me veio esse insight sendo tipo, qual é o cerne desse lugar que fala o que é uma mãe de antigamente? Talvez uma possibilidade é de se desprender do, do fato, se desprender do como e olhar no porquê. Por que que elas faziam o que faziam? Porque o como é conforme o contexto da época, a tribo, ou a cultura local, ou, enfim, os acessos, né? E hoje a gente tem isso tudo muito diferente. Agora, se olhar na origem, talvez uma pista é o que eu sinto agora. Por que que eu faço o que eu faço? E aí, nessa pesquisa, também olhar se o meu impulso do sim ou do não, do que quer que seja, é olhar e falar, quem está dando esse impulso? Será que eu estou agindo assim por um padrão social ou é o que eu realmente quero fazer ou não quero fazer? Porque esses padrões a gente pode ficar mudando de roupa o tempo todo, a gente pode ir assumindo vários padrões, mas a pergunta é o que está vivo em mim? E aí, trazendo para a minha experiência atual, eu tenho feito um exercício de quando tem alguma situação mais tensa, né, com meu filho, que envolve uma questão profunda para ele, terapêutica que seja, algum inconforto, algum desconforto dele, é muito engraçado porque passa na minha cabeça um monte de referências pedagógicas de pessoas que fez assim, fez assado, que faria assim, de conselhos, de opiniões, de senso comum, como se eu ficasse internamente pesquisando quais são as possibilidades que existem. Aí eu paro com tudo isso e falo, tá, mas o que eu quero fazer agora?
O que eu quero falar para essa criança? O que eu estou sentindo? E aí eu tenho procurado ir por esse lugar do sentir, e eu tenho certeza que se o que eu falo para o meu filho for estudado por pedagogos e psicopedagogos, eles vão me condenar. Tipo, não, não se fala assim para uma criança, ele não tem idade para isso, ou então se usou as palavras inadequadas, ou então, gente, era o que estava vivo em mim. Eu fui verdadeira, eu fui inteira, eu fui plena. Lógico, eu tomei meus cuidados para, considerando que era uma criança de 10 anos e não um adulto, né? Mas eu fui verdadeira em tudo que eu falei. Eu não sei se isso é certo ou errado, mas não é sobre isso, né? Eu acho que é, para mim, essa experimentação de ser coerente com o que está vivo em mim. E aí, ouvindo vocês, me veio essa reflexão: será que ser a mãe de antigamente, essa mãe verdadeira, não é sobre repetir as ações que as mães de antigamente faziam, mas se reconectar com o que está vivo, com a minha natureza aqui e agora, assim, sabe? Essa eu cheguei, queria ouvir vocês. Hum, Eu chego em vocês. sim. Obrigada por esse chacoalhar e essa pergunta, né? Por que eu faço o que eu faço? E aí isso me levou, e ao mesmo tempo me levou a essa pergunta do será que eu quero amamentar? E eu tenho uma resposta muito clara, sim, mas não a toda a hora. E aí eu fiquei pensando, então por que é que não, há alguns momentos eu não quero? O que é que está, por que é que eu não quero? O que é que está por trás? E aí eu sinto que os momentos que eu não quero é porque eu não estou com as minhas necessidades cumpridas, né? Aquelas básicas, às vezes estou com fome, ou quero ir ao banheiro, ou quero ir trabalhar, que é uma coisa que também para mim é muito importante. Alguma outra coisa que não está, que eu não estou preenchida, eu não estou plena para estar presente com outro ser. E aí isso me leva realmente à diferença, não é? Das mães do antigamente, que estavam provavelmente uma vida muito mais simples e mais nutridas também de uma comunidade, de conexão, sem tantas necessidades como, por exemplo, eu sinto hoje, não é? Por viver numa cultura moderna e num mundo tão que evoluiu de uma forma tão acelerada, de certa forma, que me põe em tantos lugares ao mesmo tempo e a fazer tanta coisa e a ser a imagem que me vem é aquelas mães polvo, né, que fazem mil coisas ao mesmo tempo, que facilmente eu caio aí, sendo geminiana como sou, mas que assim, tem hora que é isso, alguma coisa não está pleno nesse polvo, né? Então eu acho que não é uma pergunta assim, é uma pergunta que a cada momento eu poderia fazer e ter uma resposta diferente. Mas no geral, assim, a minha decisão está muito, muito. Eu sei de onde é que ela vem de um lugar íntegro. Sim, eu quero amamentar, eu nem ponho em causa não amamentar, tipo, de um dia para a noite, agora o meu filho não quero. Porque eu realmente gosto e sinto que estou a fazer uma coisa que é importante, não só para o meu filho, mas para mim também. E aí, pegando um pouco na tua fala e na da Thaís, terá raízes, tem algumas raízes de alguma coisa, de que eu estou fazendo alguma coisa que eu não recebi, né? Desse lugar também que é a minha história. Eu não fui amamentada, então eu não sei que impacto é que isso teve em mim, estou tomando consciência aos poucos, mas sei que teve impacto em mim. E hoje eu estou querendo dar uma coisa diferente ao meu filho que também tem um impacto nele. E aí eu acho que eu não entro muito no estou certa ou estou errada, mas tendo uma consciência também recente sobre a alquimia, como a alquimia vê o mundo, né, o meu filho escolheu-me, a mim como mãe, ao meu marido como pai, e se em algum dia a gente se separar ou em algum dia houver alguma coisa, ele já me escolheu, ele sabe que eram estes pais que ele queria ter. Então ele escolheu exatamente os desafios, e não só os desafios, mas as coisas maravilhosas também, né? Os pais que nós somos. Então isso me tranquiliza, sabes? Assim como eu também
vou para um lugar mais tranquilo de mim mesma, da minha história e daquilo que eu escolhi. Então, essa informação tem sido muito importante para mim, que eu escolhi os acordos, né? Eu escolhi estes acordos que eu tenho hoje, seja com quem for que está na minha vida, e isso me traz muita tranquilidade. E sobre o livro do Continuum Concept, acho que é Continuum Concept, não é, Samara? Acho que é isso, vou escrever aqui para a Thaís. Eu não li esse livro, mas uma amiga minha deu-nos esse livro e o Mateus leu e ele ficou, toda a hora trazia coisas maravilhosas que ele lia nesse livro e eu lembro que ele trouxe uma coisa muito interessante que até hoje eu tenho na minha cabeça e por isso eu adotei algumas coisas que para a maioria das pessoas é loucura, que eu moro numa casa e eu não pus como é que se diz? Uma portinha nas escadas para o meu filho, não é? Porque, e poucas coisas eu mudei na casa para que o meu filho esteja seguro, porque eu estou muito perto dele e ao mesmo tempo, assim, eu quero que ele não seja educado num lugar assim, de sentir que está sempre em perigo, que é uma coisa que este livro fala, né? O facto das crianças viverem em tribo e num lugar muito aberto, eles não têm essa coisa do cuidado, 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 cuidado. Eles realmente estão numa liberdade muito maior do que nós fomos educados, né? E isso ficou muito presente desse livro na minha cabeça, de como é que eu posso criar uma liberdade mesmo num mundo diferente para o meu filho. E uma das coisas que eu faço é realmente, olha, aqui é uma escada e vou ensiná-lo a usar a escada, assim, ele pode cair? Pode acontecer? Pode, mas eu não penso nisso, eu penso mais em ensiná-la a ele estar preparado para aquela escada, né? E acho que isso também é um pouco contrariando a forma de educar numa cultura moderna, né? Mas não mudando a cultura moderna, mas né, contornando o que a gente tem hoje, ou atualizando o que eu tenho hoje para como é que eu trago a tribo até à cultura moderna, não sei, é mais assim, né? Enfim, não sei se fez sentido, mas senti trazer. É muito, muito interessante, assim, né, Joana? Teve uma vez eu estava conversando com a Ana Tomás, inclusive sobre o livro, né? E aí ela até escreveu isso assim para mim, que talvez a gente possa estender essa pergunta, o que aconteceu com as mães, para o que aconteceu com a humanidade. E aí eu acho que é isso, né? O que aconteceu com a humanidade, ou com a minha humanidade, no sentido de me permitir ser humano, de me permitir esse lugar da naturalidade do que eu sou. E aí vem muito esse rigor, né, de construir um padrão de certos e errados, e um padrão de onde se chega de um ser humano idealizado, que se você olhar o estereótipo de um ser humano idealizado, é tudo menos humano, né? Porque fica frio, fica endurecido, é quase uma estátua de gesso, né? Vai perdendo assim suas emoções, expressão, sentimentos, variações, riquezas, né? Das experimentações em si. E aí esse lugar de padronização de um ideal vai afastando a gente da própria humanidade. Então, talvez esse resgate, né, dessa naturalidade, dessa natureza, é o reencontro com a nossa humanidade. E aí é se permitir, sentir, né? Se permitir ser vulnerável. E esse tema da vulnerabilidade é um tema que já faz um tempo que está sendo falado e ao mesmo tempo poucos espaços são abertos onde realmente essa expressão da vulnerabilidade é possível acontecer de uma forma segura, sem julgamentos, sem retraumatizações, né, sem manipulações mil. Mas nesse sentido da vulnerabilização, ele é tão poderoso
porque ele resgata a humanidade, no sentido de se permitir expressar o que está vivo, independente do que se espera. E olha que interessante, né? Quando você fala da experimentação com a escada, é tão maluco ouvir esse relato no sentido de, poxa, isso nem deveria ser uma questão, né, a se olhar, porque é o seu filho, é o seu contexto, é a sua dinâmica. Mesmo que você não tivesse pego isso em livro nenhum, que você simplesmente sentisse isso, fizesse do seu jeito, né, sem nem ter pego nenhuma referência. É o teu filho, é o seu contexto, é o que você sente que é importante ser feito. Então, esse lugar da padronização, né? De, puxa, o que que todo mundo faz aí? Deixa eu ver por onde eu me baseio, né? Para saber o que fazer, né? E aí deixa eu te perguntar aqui dentro, o que que faz sentido para mim que seja feito agora? Então, de repente, a gente pode estar diante de situações em que a gente vai fazer uma coisa que nunca ninguém fez em lugar nenhum do mundo. E que eu e a gente seja essas pessoas que vamos escrever o livro sobre a primeira vez que se fala sobre esse assunto, ou se faz dessa forma, para criar algumas referências novas, né? Por que não? Então, quando a gente experimenta algo disruptivo, algo que como você disse, é dentro do sistema atual, mas é diferente do sistema atual, são caminhos novos, possibilidades novas que a gente vai deixando, né, de referência também. Né? Eu acho que essa é uma questão cultural, né? Que a cultura, ela é um padrão transmitido por gerações, né? Peraí, minha filha está me chamando. Estou sentindo em trazer aqui Hoje estávamos aqui conectando com o nosso grupo e eu pensei qual era o capítulo que estávamos chamando e aí veio o capítulo 6 do livro e eu gostava de ler um pouquinho para ver como é que isto chega a nós hoje. É a página 63 e é o capítulo 6 que é treinando o bebê para não ser um bebê e o transformando em alguma outra coisa. O bebê humano evoluiu para crescer e se desenvolver em relação a uma mãe nutridora, tanto antes como depois do parto. Todos nós ainda somos nutridos da forma normal quando estamos no ventre de nossas mães. Mas, depois do parto, muitos de nós deixamos de ser cuidados da maneira que é normal à espécie humana. No decorrer da civilização, eliminamos a necessidade de que a mãe natural cuide de sua prole. Nós criamos substitutos para ela. Nossos substitutos permitem que os bebés vivam e se desenvolvam, mas eles se desenvolvem de modo diferente de quando os bebés tinham mães de verdade. A maioria de nós acredita que os substitutos que oferecemos ao maternar natural são tão bons quanto o maternar de verdade, que eles são essencialmente a mesma coisa. Também acreditamos que os substitutos tornaram a vida mais fácil e melhor, tanto para mulheres quanto para crianças. Geralmente, nossas comparações se baseiam no que queremos acreditar e não nos factos, porque a maioria de nós não teve nenhuma experiência com maternar de verdade. Dificilmente qualquer um de nós viu um bebê sendo cuidado da maneira natural ou conheceu uma pessoa que foi cuidada desde a primeira infância nos modos naturais à nossa espécie. Consequentemente, não sabemos como os bebés realmente são. Só sabemos como são os bebés que não têm mães de verdade. Bebés e crianças são cuidados de formas diferentes em diferentes culturas. Isso cria diferenças na maneira que se desenvolvem e no tipo de pessoas que se tornam. Embora as culturas variem suas visões de como os bebés devem ser cuidados,
Não existe nenhuma diferença entre os bebés nascidos em diferentes sociedades. No nascimento, todos os bebés humanos têm mais semelhanças do que diferenças. Eles possuem a mesma estrutura e biologia. Antes do parto, começam a vida e se desenvolvem no mesmo ambiente, um mundo uterino. Eles saem para o mundo fora do útero com os mesmos requisitos necessários para continuarem a viver e a se desenvolver, requisitos que eles não podem satisfazer por si próprios. Eles têm que continuar a ser nutridos depois do parto por uma fonte nutridora externa. Vou continuar mais um pouco. Durante a maior parte da história humana, a fonte nutridora foi a mãe natural. Mãe e bebé não evoluíram separadamente, mas juntos, como parte do mesmo processo, a criação e o desenvolvimento de um novo ser humano. Os humanos eliminaram a necessidade de uma mãe fazer parte do processo depois do que o bebé nasce. Mas a maioria das mães ainda são as principais cuidadoras dos bebés, ainda que o seu papel biológico tenha sido alterado ou mesmo eliminado. Essa mudança no papel da mãe, nesse processo, modificou como os bebés se desenvolvem e alterou inclusive o próprio desenvolvimento dos bebés. À medida que vai se desenvolvendo, o bebé tem que se adaptar a uma fonte nutridora que está frequentemente ausente, em vez de contar com uma que está continuamente presente. Isso reforça seu desenvolvimento em relação a si mesmo e enfraquece o desenvolvimento em relação à mãe. O bebé se vê dependendo cada vez mais de si mesmo e dos objetos a fim de encontrar segurança e satisfação. O bebé com uma mãe de fachada tem que aprender a adiar a gratificação, a tolerar a frequente frustração e a estar confortável em prolongados períodos de isolamento. As mães de verdade não diferem das mães de fachadas apenas em como atendem os seus bebés, mas também em como enxergam o seu papel em relação aos seus bebés. As mães de verdade se dedicam totalmente aos seus bebés. As mães de fachada só se dedicam parcialmente. Por amamentarem e estarem continuamente presentes, as mães de verdade não rompem seu vínculo com seus bebés depois que o cordão umbilical é cortado. O bebé continua, como antes do parto, dependendo da mãe para viver e crescer. As mães de fachada cortam sua ligação biológica com os seus bebés ao não amamentá-los e ao estabelecerem sua separação física tanto no espaço como no tempo. Outras pessoas podem assumir seu papel, liberando-as para estarem ausentes para os seus bebés. A experiência do bebé é de que sua mãe não está sempre lá. Como é que isto chega a vocês? Esse capítulo mexe em vários lugares, assim, né? Meu filho tá com 10 anos, mas logo quando ele nasceu, eu tinha a intenção de voltar a trabalhar, né? De passados 6 meses de licença, voltar a trabalhar, e eu trabalhava de madrugada. E eu ia delegar isso para uma babá durante o dia, para poder trabalhar, e enquanto eu dormia durante o dia, e no período que eu tivesse disponível, eu ia ficar com ele, assim. E até então, enquanto ele não chegou, esse plano parecia muito perfeito. Na hora que ele estava no meu colo, eu amamentando, e essa conexão, e essa mãe que nasce, né, quando o filho chega, aquele meu plano aparentemente perfeito foi ficando cada vez mais insustentável. E o meu corpo ele sempre grita nesses momentos. E eu comecei a ter labirintite, e comecei a ficar mal cada vez que eu pensava em voltar a trabalhar, ou estava chegando a hora de voltar. E aí né, na época a gente tomou a decisão de que eu iria parar então de trabalhar para ficar com ele e tal.
E aí a gente fez isso realmente. Mas eu, como a minoria, fui privilegiada de poder tomar essa decisão, né? Que isso era uma possibilidade de parar de trabalhar para cuidar do meu filho integralmente. Então é muito chocante esse capítulo quando eu olho e vejo que a grandiosa maioria não consegue nem se dar o luxo de pensar nisso como uma possibilidade, sabe? E aí, dessa vez que você leu esse capítulo, diferentemente da primeira vez, me veio uma reflexão nova do tipo, será? Uma reflexão bem meio forte, eu acho até. Será que na hora de você pensar em ser mãe, é justo? Não seria um lugar assim de egoísmo, talvez, considerar ser mãe se não tem condições de se doar integralmente? Eu acho que num lugar assim de inconsciência, por não saber o que que é realmente uma criança, né? E por nossa cultura, na verdade, nos levar para o entendimento oposto a isso. Ah, tudo dá seu jeito, hoje tem creches, hoje tem tios, avós, sei lá, babás, tem outras possibilidades, assim. Mas me veio essa pergunta, sabe? Como é que se dá a escolha de ser mãe ou de ser pai? Como é que se dá essa escolha? Como é que se dá essa escolha? Será que é uma escolha? Quando um casal, a maioria dos casais que eu acompanho que estão pensando em ter filhos, a preocupação é: a gente vai ter dinheiro para manter essa criança? No sentido de a gente vai conseguir contratar uma babá, a gente vai conseguir colocar na creche, a gente vai conseguir parar de trabalhar, a gente vai conseguir. É sempre focar no dinheiro. Ah, e a longo prazo, e a médio prazo, será que a gente vai conseguir dar um bom estudo? Será que a gente vai conseguir, até para ter o segundo filho? Nossa, mas cabe no orçamento um segundo filho? E aí é sempre focado nesse lugar do dinheiro, né? E, então, essa segunda leitura me trouxe essa reflexão. Como é que a gente toma as decisões sobre isso, sabe? Como é que a gente toma? Se é uma decisão. Hum, Muito bom. É, eu acho que é por conta dos substitutos mesmo que tem essas da gente dar um jeito e outras coisas são mais importantes, porque se a mãe ainda precisasse estar lá o tempo todo, não ia nem existir essas possibilidades. Ela só ia estar lá, né, preocupada em ser mãe. É isso. hum. Hum, eu tô meio sem fala. Acho que ouvindo, Priscila, me veio uma coisa bem forte aqui para o meu lado. É, bem caga. É, eu senti assim, senti uma grande gratidão da minha mãe ter estado presente comigo, né? Eu acho que talvez essa minha vontade de estar presente para o meu filho tenha vindo realmente também de um exemplo que a minha mãe, né, não olhando os outros lados, né, porque tem sempre dois lados, tem luz e sombra, mas olhando para um lugar de, de sentimento mesmo. A minha mãe esteve lá para mim, ainda está hoje para mim. A minha mãe e o meu pai, acho que os dois. E reconhecer isso, acho que eu reconheci isso quando você falou que você teve a possibilidade de largar o trabalho. E minha mãe também, de alguma forma, ela tomou algumas escolhas de ficar tomando conta de mim. Eu fui para a escola, não sei exatamente com quanto tempo, mas acho que não fui muito cedo. E eu lembro, a minha mãe sempre foi muito presente, assim, né? E eu estou aqui meio
a ver como isso também faz parte da minha história, não é? E como é que isso impacta em mim, não é? Como é que eu, por exemplo, não olhei ou eu não reconheci isso hoje, porque comecei a ver outras coisas, mas não reconheci isso e não lhe disse, olha, não lhe agradeci por ela estar e ter estado tão presente, assim, estou bem emocionada. Obrigada, Joana. Obrigada por trazer a integridade do teu sentimento para esse lugar aqui. É. Quando Eu sinto que eu estou num momento assim muito de integrar, né, luz e sombra da minha história com a minha mãe, da minha própria história. E, né, eu tive muitos anos, enquanto eu era pequenina, eu idolatrava a minha mãe porque ela realmente era uma pessoa muito presente na minha vida e muito forte. Ela foi uma presença assim muito forte na minha vida. Meu pai estava muitas vezes fora, então. E eu idolatrava a minha mãe, de verdade. E em algum momento isso mudou. E eu comecei a ver outras coisas, né? Comecei a ver o lado humano da minha mãe, mas num lugar assim, só as sombras dela, né? E só vendo isso e não vendo tudo o resto. Eu acho que a minha mãe sentiu isso e agora, há uns meses para cá, e por estar longe dela, acho que isso me ajuda a fazer isso de forma mais leve. Eu tenho sentido que eu estou num retorno a olhar a minha mãe como um ser humano. E acho que também os nossos encontros têm-me levado a isso, né? A gente tem falado muito sobre isso, ver a nossa mãe como um ser humano e no contexto em que ela estava, que foi mãe, que não é o mesmo contexto que nós hoje somos mães, que talvez até tenha sido mais difícil do que eu hoje com o conhecimento que eu tenho. E a minha mãe não tinha os pais. E aí eu estou sentindo que estou assim num grande regresso a casa, né? E esse regresso a casa é aceitar a minha mãe de forma íntegra, né? Ela não é só luz, não é só sombra, também não é só luz, mas ela é minha mãe e ela teve um papel super importante na minha vida e tem, que é estar presente para mim. E é o privilégio que eu tenho, que a minha mãe está presente para mim, até hoje, mesmo distante, né? Então eu estou mesmo muito tocada. E, e agradeço muito estarmos aqui a falar sobre isto, porque é muito profundo, né? é. É. Essa, essa frase que você traz, sabe, Joana, de luz e sombra, né? De passar por momentos em que a gente só olha as sombras e depois a gente volta e olha para as luzes e eu olho para mim e também vejo, né, minhas luzes e minhas sombras também. E esse final de semana eu estive com uma amiga querida que mora do lado da casa da minha mãe. E eu escolhi não estar com a minha mãe. Eu escolhi não ir vê-la, não ir visitá-la. E foi uma escolha consciente, porque eu sabia que eu não estava bem para ver minha mãe. E eu me respeitei. E também olhei para as culpas que vieram desse lugar, assim. Mas eu respeitei. Eu me respeitei. E, e isso é novo. Isso é novo para mim. Eu me respeitar. Eu olhar para mim e assumir a responsabilidade
do que eu sinto, e do meu sim e do meu não, e assumir a responsabilidade disso. E aí perceber que o meu não quero ver minha mãe, não era a pessoa, minha mãe, mas eu não quero estar diante de uma situação em que eu vou lidar com os meus gatilhos e eu não estou em condições de lidar com os meus gatilhos agora, mesmo querendo estar com ela. E aí me vem essa reflexão de luz e sombra e dessa conexão entre filhos e mães, que eu não sei como que é com os pais, mas como que é ser pai, eu não sei o que é ser pai. Mas eu sou mãe e tenho uma mãe, e independente de como seja essa ligação, se é através de luz ou através de sombra, é amor, é uma expressão de amor, independente, independente das histórias que foram vividas, é de amor, um amor tão puro, tão verdadeiro. E, e eu poder me permitir amar do jeito que eu sou capaz de amar, do meu jeito, do jeito que eu dou conta de expressar. Eu acho que isso também passa, sabe, pelo processo de cura, de reconhecer o quanto a gente dá conta, de olhar para uma situação, de viver uma história. É. Hum, obrigada, Priscila. Hum, Estava aqui sentindo é, sobre as nossas escolhas, né? Enquanto essas escolhas diárias que uma mãe e um pai têm que fazer, assim no lugar de mãe, né? Que é onde eu posso falar com legitimidade. E estava pensando nisso que você também trouxe nas perguntas e sobre as nossas escolhas e qual é a referência, né, para responder a essa escolha do amamentar, não amamentar, ou seja lá o que for. E eu estava pensando aqui, né, na minha jornada pessoal, tem essa questão da escola, não é, que é a opção óbvia para quem quer ir trabalhar, não é, de deixar o filho na escola, e que para mim até hoje não aceitei essa decisão, porque realmente não senti que era o melhor para o meu filho, nem para mim. E estava pensando aqui como a minha mãe me apoia nisso, né? Ela é das pessoas que mais me manda coisas a dizer, como pediatras e sei lá, outras referências dizem que o melhor mesmo é ir a partir dos 2 anos, dos 3 anos, enfim. E eu estava pensando nisso, assim, como a minha mãe realmente me apoia em algumas coisas e noutras não, porque ela me apoia em alguns lugares em que para ela é muito óbvio certas coisas e noutras não, porque realmente ela não teve essa experiência. Por exemplo, no amamentar, eu acho que ela me apoia, mas ela faz-me perguntas assim um pouco desafiadoras nesse lugar, mas porque ela não sabe. Mas eu acho que no fundo é isso, assim, de que lugar é que vêm as coisas que a minha mãe me apoia ou não?
ou qualquer outra mulher ou qualquer outro homem da cultura, não é? Desta cultura moderna. De que lugar é que aquela pessoa está-me a apoiar ou a não apoiar, me vem realmente me trazer isso. Assim, não importa quem me apoia ou não me apoia em alguma coisa, porque aquilo vai ser a história daquela pessoa. Aquilo vai ser apoiado, daquela pessoa, e aquela pessoa não sou eu, nem é o meu filho. Né? E eu tive agora uma semana com visitas aqui em casa, com a minha sogra, com a tia do Mateus e mais uns amigos, e eu estava vendo como eles interagem muitas vezes com o João Salvador, e coisas que eu achei muito extraordinárias e outras que eu repugnava, assim, como é que é possível alguém ser tão violento com uma criança, mesmo com um sorriso na cara, tipo, ele está se achando gente, e eu assim, caraca, como é que é possível alguém dizer isto? Mas assim, com um sorriso na cara, como se fosse uma coisa muito engraçada de dizer, e eu assim, caraca. E eu pensei, nossa, Joana, não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com o que ela se calhar ouviu na infância, e está só reproduzindo, né? E aí quando eu criei esse distanciamento, né, de que aquela pessoa o que ela está trazendo não é ela, não é a essência dela, mas sim essa cultura, aquilo que ela já viveu, as histórias, vai para um lugar neutro e eu meio que relativizo e digo, ok, aquilo é a história dela. Felizmente eu não tenho mais essa história e eu posso realmente falar com o meu filho de outra forma e está visível porque todo mundo, né, nessa semana, nossa, ele é um menino tão feliz, está super desenvolvido, né, e trazem muitos elogios e de uma forma que me deixa alegre, não pelo elogio em si, mas porque de facto eu vejo isso no meu filho, né, que ele é um menino alegre e que se desenvolve fácil e não, assim, meio sem dramas, né, e também tem os seus momentos de drama, mas poucos, e aí eu vejo, sim, isso é o resultado de muitas perguntas na minha cabeça também, né? E também é o resultado da escolha dele, porque ele nos escolheu. Então isso me traz uma leveza. Eu sinto, nos últimos tempos, eu estou transformando a minha maternidade para um lugar mais leve, o que não foi verdade até há bem pouco tempo, né? Então, e eu lembro-me da Flora trazer isso também num dos encontros que ela teve aqui, que era como é que nós podemos ser um exemplo, não é? E não tanto que a melhor forma de fazer o que quer que seja é ser o exemplo, não esperar que o outro vá nos reconhecer ou vá ver, mas sim sendo o exemplo, inspirando desse lugar de integridade, de eu fazer aquilo que eu acredito. E aí me traz muita leveza, porque eu não estou querendo convencer ninguém que eu sou melhor mãe que ninguém, mas de facto as coisas que eu estou optando podem inspirar outras pessoas a não seguirem certas coisas, né? Como verdades absolutas. E eu acho que este espaço é um espaço para isso, né? Assim, estou trazendo isso num lugar de muita esperança, porque o livro às vezes traz assim um lugar tipo, caraca, agora vou ter que voltar lá para as mães do antigamente e ser uma mãe de verdade como antigamente, e isso também tem um custo, né? Mas não, na verdade é como é que eu posso inspirar outras mães a que elas também sejam mães de verdade, mas no hoje, no meu contexto, na minha realidade, né? Assim como a Samara está no Havaí, vivendo uma outra cultura, mas também podendo inspirar outras mulheres, né? Porque ela saiu do Brasil para lá e viu outras coisas, e eu vim de Portugal para o Brasil, né? E nós aqui no nosso núcleozinho, assim, né? A Priscila tirou o filho da escola, loucura. A Thaís, eu sei que também deu de mamar e acho que ainda dá de mamar ao filho. E pode ter uma separação leve, porque o filho está tranquilo a dizer, olha, agora vou ter duas casas, e como é que nós também podemos sair do drama e trazer mais leveza para isso que é a maternidade, não é? Me veio isso muito forte, assim. E
acho que a gente traz leveza quando a gente se cura, né? Por exemplo, este momento que eu senti tristeza foi um momento de muita cura para mim agora. Porque eu tomei uma consciência de algo que eu quero dizer à minha mãe, que eu quero abraçá-la, quero reconhecer. E logo de seguida, pum, foi um alívio. Estou aqui, uau, nossa, pode ser muito leve depois de curar uma camada, né? É isso. Tava, tava aqui lembrando, assim, quando você tava falando do pessoal aí na sua casa e das coisas que são ditas e tal. Gente, é uma doideira isso, é uma doideira, porque parece que o tempo todo a criança vira um troféu, né? Como é que fala? Um indicador do quanto você é uma boa mãe ou não, né? Então, essa pressão, cara, que as pessoas já olham para a criança esperando que tenha um comportamento X para saber se você é uma mãe boa, ou a mãe do ano, ou uma mãe terrível, né? Então, ixi, acho que travou aqui para mim. Travou. E assim vai, isso vai acompanhando o tempo todo do desenvolvimento da criança. Acho que isso vai até, nossa, acho que é muito tempo. Eu lembro que tinha pressão de, e aí já começou a andar, não começou, tá comendo tudo, não tá, já falou, não falou. E acho que tem uma coisa, todo mundo tem uma opinião, e, sabe? Todo mundo tem uma opinião o tempo todo e quer te ensinar alguma coisa sobre alguma coisa. E aí depois, mas já está falando, ou já está escrevendo, ou já. E aí esse lugar da alfabetização, então, vira quanto mais cedo a criança aprende, melhor mãe você é, sabe? Porque tem chance da criança ainda ser um superdotado. Nossa, que incrível, que sorte, que maravilha. Nossa senhora, é tanto estereótipo de um lugar assim, de onde essa criança tem que estar. Isso, eu lembro, que na época que meu filho nasceu, eu não tinha nenhum dos estudos que eu tenho hoje. Então, eu absorvia esses conteúdos todos como um julgamento, uma crítica, um lugar assim, eu estava sendo avaliada como mãe. Eu estava sendo avaliada, e poxa, como mãe, no sentido de não era só meu ego que queria ser uma boa mãe, mas eu queria ser uma boa mãe para o meu filho, né? Ser a melhor mãe do mundo para o meu filho. Quem não quer, né, ser a melhor mãe para o seu filho? Só que aí esse melhor mãe passava por todos essas análises, esses conceitos de todo mundo, sabe? E isso é de uma crueldade absurda, né? Tanto com a criança quanto com a mãe, né? De exigir e avaliar. Tem uma entrevista que eu fiz com uma colega, mãe também, e ela, com a criança no colo, as pessoas chegaram para ela, e ela super descolada, sempre dava uma resposta meio forte, assim. E a pessoa chegou para ela e falou assim: Nossa, e aí, ele é bonzinho? Ele é bonzinho? Aí ela virou e falou assim: Não, não, ele é psicopata desde o berço mesmo, assim, sabe? Como assim? Que pergunta é essa? Ele é bonzinho? Como assim? Que pergunta é essa? Que Tudo pergunta isso. é essa? Perguntam. Não, eu tenho uma raiva quando alguém diz que o meu filho é bonzinho. A minha Eu sogra, também. a minha sogra está sempre a dizer isso. Eu fico com uma raiva. Eu sinto assim, eu não quero que o meu filho seja bonzinho. Eu quero que o meu filho seja um ser livre, seja bonzinho, mauzinho, porque ele é um ser humano, gente. Não é possível que alguém seja bonzinho. É. Ai, eu fico com uma raiva. Nossa, Joana, isso que você teve essas visitas e você reparou na forma como eles tratavam as crianças, para você ver, né, como a gente repete com os nossos filhos o que a gente viveu. Muitas pessoas repetem, né? Aí você se pergunta também, mas como que a gente cura isso também, né? Como que a gente cura isso para a gente não repetir esse, esses comportamentos? Porque eu fui uma pessoa que fui tratada diferente, né, do jeito que eu trato os meus filhos hoje em dia. E o meu marido também. Mas ele algumas vezes ele faz algumas coisas ainda que eu vejo que são coisas que ele foi reprimido na infância dele e ele reprime a minha filha, por exemplo, entendeu? Esses dias atrás ele pediu para ela escovar o dente, e ela não vou escovar o dente, sempre escovar o dente, meu Deus.
Porque ela fala que a gente foi no dentista uma vez, aí a dentista falou que era para a mãe dela ajudar ela a escovar o dente. Então, toda vez a gente tem que ajudar ela. Mas, enfim, aí ele estava falando para ela escovar os dentes e ela falando que não ia. E aí ele deu um beliscão nela. E eu fiquei chocada, porque a gente não bate nem nada. E eu fiquei, não entendi. A minha filha veio correndo, chorando para mim. Mamãe, falei, por que você fez isso? Ele, porque ela não queria escovar os dentes, eu tô falando para ela escovar os dentes. Falei, meu Deus, na hora eu falei para ele, eu falei, tá vendo como você repete coisas que fizeram com você na sua infância com a sua filha? E se a gente for parar para o que a gente sentiu quando a gente era criança, a gente não iria fazer isso com os nossos filhos, né? E aí ele ficou refletindo, assim, e foi pedir desculpa para ela depois, né? Por ele ter feito aquilo. Gente, eu fiquei chocada. Mas é esse exemplo que eu estou dando de como a gente repete, é capaz de repetir. E eu estava lendo esse outro livro, que eu sempre estou lendo alguma coisa, que fala, ela dá 4 passos para você, se você teve uma infância dessas, seu pai, sua mãe te tratou dessa forma desrespeitosa, como que você cura isso, né, para você tratar os seus filhos de outra forma. Amamentar, mas o primeiro deles é o parto natural, fala, né? Se você tem um parto natural e os 2 pais estão presentes no momento do parto e você tem uma boa experiência de parto, a tarefa de cuidar de uma criança não se torna uma tarefa difícil, porque você fall in love ali, você está apaixonada com o seu bebê. E isso aconteceu muito comigo na segunda gravidez, porque ao contrário da Serena, que eu não tinha informação nenhuma de parto e nada, e eu acabei fazendo uma cesárea porque ela estava sentada, né? E eu tive depressão pós-parto, muitas coisas, e muito da separação que teve minha e dela. Porque na cesárea, né? Eu sempre falo que tem gente que não sabe que amarram seus braços, e aí o bebê é separado de você, e eu só fui ver ela 1 hora depois que ela nasceu. E ela nem queria mamar, porque ela estava dopada, assim, da anestesia, né? E quando eu engravidei de novo, eu falei, eu quero ter uma experiência completamente diferente do que eu tive com a Serena. E desde antes de engravidar, eu já sabia o que eu queria. E aí eu fui procurar sobre o parto natural e o parto em casa, né? Falei, bom, eu quero ter uma experiência diferente, eu não quero que seja no hospital. E aí, enfim, deu tudo certo e eu tive meu filho em casa, que foi uma VBAC, né? E a sensação que eu tive depois que ele nasceu, assim que ele nasceu, gente, foi completamente diferente. E eu e ele, a gente fala assim, ele fala, é muito estranho, porque ele fala, eu me sinto até culpado de falar isso, porque não tive o mesmo sentimento quando eu vi ela de quando eu vi ele. Foi muito diferente. Eu fiquei vários dias como se eu tivesse, assim, não sei, tomado uma droga muito boa. Era essa sensação que eu tinha. E estava tudo bem, eu estava amando mais meu filho, e estou ali aumentando. E, enfim, esse passo que ela fala, né, é um passo que para mim faz muito sentido. Muito sentido. Porque eu falo que hoje em dia eu estou curtindo ser mãe mais que nunca. Mais que nunca antes, agora eu curto ser mãe o tempo inteiro, sabe? Meus filhos estão sempre comigo e eu não me importo com isso não é uma coisa pesada, não sei, tá muito bom, isso desde o parto, desde quando eu tive ele, sabe? E enfim, é isso, e só os outros passos que ela fala, ó, o primeiro é um parto natural e gentil, a amamentação estendida, e separação mínima, né, entre a mãe e a criança, os pais e as crianças. E o último, que eu acho que é também muito importante, é o espaçamento, né, entre uma criança e outra. Como é importante você dar um espaço maior entre uma e outra, no mínimo 3 anos, para poder dar aquela atenção que o primeiro precisa e tal, e ter o tempo, né, de estar pronto para ter outro filho.
que eu vejo que aqui mesmo nos Estados Unidos, as mães elas não amamentam, acho que a maioria não amamenta, e até por conta disso, que não sei, pode ser da minha cabeça, que elas têm um filho atrás do outro, sabe? E com 1 ano de diferença, 1 ano E aí eu fico pensando, né, como é difícil você estar ali presente com seu filho, criar seu filho e tal, já com a minha filha de 4 anos e um de 4 meses, eu fico imaginando, meu Deus, imagina um de 1 ano, sabe? E um bebê recém-nascido, como que eu iria fazer isso? Entendeu? E sobre o julgamento das mães, a gente sempre vai ser julgada, né? Nosso filho sendo bom ou ruim, eles vão nos julgar de qualquer jeito, você está sempre sendo testada. Nossos filhos Ai, não são bons nem ruins, gente, não é isso. É aos olhos dos outros, eles são seres humanos. seres humanos com vontades próprias, eles são pessoas. E eu falo, gente, eles são pessoas hoje, eles não são pessoas amanhã. Hoje eles são pessoas, então a gente tem que tratar eles como pessoas. Não é porque você é maior que ele que você pode mais que ele, né? Sim. Samara, você trouxe várias coisas, mas tem um livro, já que você gosta tanto de ler, eu não sei se você já leu alguma coisa do Michel Audin. Ele fala muito. Eu acho que você vai amar. Eu acabei de ler há pouco tempo, acho que foi o primeiro livro que eu li depois do. Não, foi um dos primeiros que eu li depois eu consegui começar a ler de novo, há uns meses atrás, e eu li A Cientificação do Amor. Ele é assim meio superficial, porque ele toca em vários temas, mas ele me trouxe muitas chavinhas assim sobre o meu próprio parto, e ele fala muito disso que você está trazendo, né? Dessa coisa do parto natural e de ser tão importante. Na verdade, ele traz uma pergunta muito forte para a humanidade, que é trazendo um exemplo dos animais, né? Porque há vários estudos que falam de como é que os animais reagem no parto, e aí nos seres humanos é mais difícil porque não há muitos estudos científicos nesse momento, né? Por causa da crueldade que se faz aos animais e não se pode fazer nos seres humanos, e hoje em dia até é questionável várias das investigações que já ocorreram, mas ele traz uma consciência que é quando algum ser humano interfere no parto de um animal, de uma fêmea, ela normalmente rejeita o filho. E ele faz essa pergunta: nós não sabemos o que é que acontece aos seres humanos. E aí, isso que você trouxe, eu estou toda arrepiada, né? Você está trazendo de experiência própria, né? Você teve um parto em que teve uma interferência e que houve um afastamento, e aí você teve uma outra experiência e você viu realmente diferença em você, né? E isso é porque é fisiológico, né? As hormonas, Com as hormonas certeza. do parto, elas ajudam a naturalidade da coisa. Quando a gente é impedida de fazer o processo natural, a gente não sabe o efeito que isso tem em nós, não é? E isso tem muitas implicações em termos transgeracionais. Inclusive, ele diz assim: olha, nós devíamos estar perguntando se vamos ter humanidade amanhã, se continuarmos a ter o nível de cesáreas que temos hoje em dia no mundo. E ele traz uma preocupação bem grande, que em alguns lugares no mundo já existe menos de um bebé por mulher, né? Assim, a taxa de natalidade é muito baixa. Não é a realidade, por exemplo, aqui no Brasil e tal, mas existe já no globo mulheres menos do que um bebé por mulher. Então, isso já é um índice que a humanidade pode acabar por conta própria, por conta dos seres humanos. Então, é muito importante isso que você está trazendo. É verdade. Faz sentido. Eu acho que o Para Michel Audin mim, não foi só para mim, foi para mim e meu marido junto, sabe? Foi uma experiência que transformou mesmo a gente. É bizarro falar. E tem uma amiga minha que ela virou para mim e ela falou: ah, mas eu acho que tem uma romantização a respeito do parto natural, do parto
vaginal, né, e do parto gentil. Mas ela teve 2 cesáreas, então, quando eu comentei isso com meu marido, que ela falou isso, ele falou que ela não passou por essa experiência, para ela saber do que a gente está falando. É muito forte, é um rito de passagem mesmo. É muito forte. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro. E eu escuto as músicas, né? Eu tinha uma playlist, e direto eu tô aqui na cozinha para cozinhar, eu coloco a playlist para escutar. E aí eu fico brincando com meu filho. Lembrando do momento, né? Nossa, sabe uma coisa que é muito bizarra? É que isso para mim é um indicador do quanto a gente enquanto sociedade estamos adormecidos, né? E meio que zumbis, assim, alienados de um monte de coisa. Olha só, o parto natural é questionado. O natural. Me conta, qual é o sentido disso? É totalmente desprovido de sentido. O parto natural é hostilizado. Ah, então a intervenção e químicas e procedimentos que eu nem sei o que vão fazer com o filho depois que nasce, isso sim é o mais seguro. É o normal, né? É normatizado. E o parto natural, parto normal, não, isso é loucura. É loucura você fazer um parto natural. Você tá louca. Imagina, você está pondo seu filho em risco em ter parto natural. Então, olha a que ponto que a gente chegou que a gente nem ouve o que a gente está falando, né? A gente nem ouve a besteira da frase que a gente fala e acha que isso é normal. Então, e isso é exemplo de muita coisa por aí, sabe? Quando a gente para pensar no que a gente está falando enquanto sociedade e normatizando essas coisas, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Quando a gente fala em termos de hospitais, a coisa fica realmente bem séria, bem séria. Recentemente, uma amiga, o pai dela faleceu e ela acompanhou o pai no hospital e tal, né? Pai de 81 anos, né? E ela lá com o pai, olhando, falou assim, olha, ele não tá bem, ele tá enfraquecendo. E a enfermagem, mas não, ele tá bem, os batimentos cardíacos estão bem, os exames estão estáveis. Ela falou, olha para ele. Exato. E não, era só através de máquinas. Aí, não, tá, deixa eu pegar a máquina para checar isso que você tá falando. Olha para ele, sabe? Então, é um nível de desconexão, assim, sabe? Com a realidade. É isso que é maluco. A gente vai confiando em máquinas, vai confiando em prognósticos, em números, em resultados, e não olha o que está na tua frente. Maluco isso. É. E aqui, eu nem podia ter uma VBAC no hospital, ter um parto normal no hospital, porque aqui nessa ilha eles não fazem. Então eu falei, tá bom, se não posso fazer no hospital, não é que eles não fazem. Eu cheguei a questionar eles, eu falei, mas e se eu não quiser fazer outra cesárea? Porque eu não sou obrigada a fazer uma cirurgia. Não, porque é mais seguro. Mais seguro? Aí, até que chegou em um ponto que eles falaram, tá bom, você pode fazer no hospital, mas o lugar certo é o hospital. Porque eu acho que eles já estavam imaginando que eu queria. Então, eu não pude nem falar para os meus médicos que eu ia ter o parto em casa. Senão, eles iam parar de me ver, Nossa. me atender. E isso a gente confia em máquinas, em números. Eu não queria toda essa intervenção durante meu parto, meu trabalho de parto. E foi ótimo, que eu pude ser eu aqui na minha intimidade, na minha casa. E até com a midwife mesmo, a enfermeira obstetra aqui, acho que é enfermeira obstetra, né? Que estava aqui. Ela, depois que eu tive ele, que ele nasceu, a placenta ainda ficou lá dentro. E eu deitei no chão, porque eu perdi muito sangue, então eu saí da piscina e deitei no chão. E aí ela falou assim, Samara, você pode
você pode empurrar para a placenta sair, só que eu tinha acabado de empurrar um bebê gigante, que ele nasceu com 4 quilos, e eu estava cansada. E eu falei, não, eu não quero. Aí eu continuei deitada. E depois eu levantei, depois de um tempo eu levantei, assim que eu levantei, a placenta caiu sozinha, assim. E eu lembro disso hoje, eu falo, olha só como eu pude falar o que eu queria, entendeu? Ali, não, eu não quero. E toque também, exame de toque durante o trabalho de parto, eu não quis. Falei, não, não quero, não preciso. Seguindo meu instinto, que para muita gente é loucura. Até eu me questionei se o que eu estava fazendo era loucura. Entendeu? Mas eu quis seguir o meu instinto desde o começo, desde o momento, desde antes de engravidar, eu já sabia que era isso que eu queria. Entendeu? E eu sempre busco opções mais naturais desde então. E é loucura para algumas pessoas, até mesmo para minha família, às vezes. Eu não uso fralda direito com meu filho. Ele fica comigo e ele tem 4 meses. E a gente consegue se comunicar, e eu sei quando ele precisa eliminar, e eu levo ele no quintal, no pinico, algo assim. Isso é loucura, né? Lindo. Para minha mãe. Ai, ai. Muito lindo. Estava te ouvindo e realmente esta coisa do parto dá para muitos capítulos, mas esse livro do Michel Adam me levou a entender que hoje em dia eu não fazia, acho que eu teria outro parto, mas eu acho que eu precisei de passar pela experiência do parto. Eu tive um parto humanizado, foi com a equipe toda, mas foi no hospital. Só que tive coisas, né? Eu super me preparei, li tudo, sabia tudo, só que não sabia o que me ia acontecer, né? E o que me aconteceu, eu tive bolsa rota alta, então disseram que o protocolo era eu ir para o hospital se eu não entrasse em trabalho de parto naturalmente ao fim de 18 horas. E aí foi induzida, e tive muitas intervenções, tive muitos toques, e tive muita coisa que eu hoje, mesmo no parto humanizado, eu olho para trás e assim, eu não queria aquilo. E não teria que ser assim. Mas como era protocolos, hospital, papapi, papapá, e pessoas que também, que mesmo no parto humanizado têm muito medo, elas seguem os protocolos porque elas têm muito medo inconsciente, eu não tive... Eu tive o parto que foi necessário ter para ter a consciência de hoje que não faria nada do que eu fiz. Mas assim, estou processando e integrando, e ao mesmo tempo quando te ouço, né, talvez te ouvindo, acho que a força de teres tido uma cesárea te levou à força de dizer não depois e teres o parto respeitoso que tiveste. Então eu também sinto que aquele parto que foi mesmo humanizado e foi muito intenso e bonito, teve coisas muito bonitas. Eu tive uma obstetra a tocar handpan para mim, assim, foi lindíssimo, num hospital. Mas assim, tive muitas outras coisas que eu não queria. Mas hoje eu vejo porque eu tive essa experiência. Então, se eu não tivesse essa experiência, talvez eu não tivesse tanta consciência como eu tenho hoje. E eu acho que a experiência é tudo, né? Ela nos leva realmente a um lugar, não é uma coisa que eu li num livro, mas eu experimentei, eu não gostei, tomei consciência que hoje não seria assim para mim. Então, acho isso super importante. Eu acho que é isso que a gente faz, é isso que se chama evolução, né? Evoluir. Para mim também, eu precisei passar pela cesárea para escolher o parto que eu tinha escolhido. Mas também consciente que se eu precisasse fazer outra cesárea e se precisasse ir para o hospital, que tudo bem, porque eu tinha feito o que eu queria fazer, tinha tentado pelo menos, entendeu? Então eu estava com a mente muito tranquila em relação a isso.
Mas eu precisei também passar por uma experiência para passar por outra experiência. Uma coisa que chega forte para mim ouvindo vocês a respeito do parto é contextualizar esse ser que veio, né? Que nem Samara, esses dois filhos, cada um de uma forma diferente, e honrar cada um deles da forma como veio, como parte integrante e participante desse processo, né? Como doação do processo de aprendizagem e de evolução nosso também, e honrar o lugar deles, né, de escolha de vir nesse contexto. Eu fiquei imaginando a sua filha, que não teve a mesma oportunidade que o seu filho teve de passar por essa experiência e receber do pai e da mãe essa forma diferente de relacionar por conta do parto. Então, olhando num aspecto assim mais espiritualista, então talvez essa alma dessa sua filha veio em doação para que a família tivesse condições de se preparar para o próximo que viria. Olha que grandeza de alma, né? Se colocar nesse lugar. Então, isso também é uma forma de se reconectar com essa história dessa criança que veio nesse contexto, abrindo possibilidades para o próximo vir diferente e experimentar uma coisa diferente. Porque eu falo isso porque eu parto do princípio que os acontecimentos que nos tocam e que nos fazem agir, escolher, é sobre nós, mas não só sobre nós. É sobre o entorno, é sobre o que fica, é sobre a entrega desse acontecimento com todos os seres envolvidos nesse contexto. Aí o papel de cada um nesse contexto. Então, honrar realmente essa alma que veio abrir caminhos e te trazer uma experiência que transformou essa relação, transformou talvez até a família, né? Como olhar para essas crianças, como cuidar delas. Né? Com certeza. Já tive muitos... Isso que você falou, já pensei muito nisso também. Muito. Estamos chegando ao fim, meus amores. Foi muito lindo, assim. Ai, ai. Não apetece ir embora porque são tantas camadas, mas é isso. Eu acho que as doses homeopáticas de 15 em 15 dias também vão, vão, vão ajudando no processo durante os 15 dias que a gente não se vê. E queria trazer, assim, é mais para ti, Samara, na verdade, mas não sei se o horário bate muito com o teu, mas queria trazer só num outro grupo que a Priscila também faz parte, né, da parentalidade em revolução. Nós estamos abrindo 5 encontros, cada um com um tema, e o próximo, que é amanhã, às 10h15 do Brasil, que eu não sei que horas será no Havaí, vai ser sobre o amor. E, enfim, se fizer sentido estar, é gratuito. Também Legal. com várias mães e pais, tem muitos pais também lá presentes. Então, se sentires de vir, serás muito bem-vinda. Tá bom, eu vou sim. Maravilha. É isso, amadas. Também me veio Obrigada. muito sobre parto. Acho que só me veio a consciência que parto vem de partir. Parto, partir. Eu estou assim muito ligada às palavras. Estou querendo escrever mais sobre algumas coisas sobre a consciência das palavras, né? Parto. Acho que só hoje também, ao ouvir-vos, é que me veio essa consciência. Gratidão. Muito obrigada, Joana. Obrigada, Samara. Obrigada, meninos. Até breve. Até a próxima. Tchau.